Oi, meus queridos. Vamos aprender mais um pouquinho de Deus, aprender mais um pouco da palavra de Deus. Que você seja bem-vindo, né, aqui no canal, assistindo os vídeos da irmã Nilza, e que você possa, né, meditar nessas palavras. Poucas, não são sermãos grandes, né, sermãos pequenininhos, mas bem aproveitosos. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre o que diz a palavra de Deus. O que ela traz para nós? Os primeiros cristãos era realmente um povo peculiar. Você percebeu, irmãos, que hoje o mundo religioso está bem diferente do antigo lá, 100 anos atrás, 50 anos atrás, há 40 anos atrás, como mudou as coisas dentro das igrejas, os líderes religiosos não fazem mais da forma que eram para fazer, a igreja virou bagunça. Os irmãos não têm mais aquela santidade, não tem mais aquele respeito pela palavra de Deus, não tem mais aquele temor de Deus. Está se acabando isso dentro das igrejas cristãs. Você vê muito desmantelo dentro das igrejas, né? E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os cristãos de antigamente. Quem eram os cristãos de antigamente? Eram verdadeiros cristãos? Era realmente cristão peculiar? Pessoas, era povo de Deus, era santo, era separado, era amoroso, amava as pessoas. Mas hoje está muito diferente. Poucos em números, destituídos de riqueza, posição ou título honórico, eram odiados pelos ímpios, como Abel o foi por Caim. Os primeiros cristãos eram realmente um povo peculiar. Eram poucas pessoas, diz aqui em números, não eram muitos cristãos como hoje, né? Mas eram cristãos que fervorosos, não eram aqueles cristãos, né, desobedientes. Mas hoje as pessoas, né, primeiro os cristãos eram muito odiados, era muito criticado, muito humilhado. Hoje não, hoje você não tem mais esse problema. Você sai de uma religião, vai para outra, tem aquela criticazinha pequenininha ali, mas é normal. Porque não existe mais aquela santidade, aquele cristão fervoroso, aquele cristão que realmente quer buscar a Deus. Então mudou as coisas. Desde os dias de Cristo até hoje, os fiéis discípulos têm suscitado ódio e oposição dos que amam o pecado. Você é um fiel cristão? Gosta de fazer as coisas de Deus? Ama, tem prazer na Bíblia, em ler a Bíblia, em orar, em fazer o bem? Então, se você for um cristão desse tipo aí, meu amor, a Bíblia está dizendo aqui que você será odiado. Você será perseguido terrivelmente. Se você é um cristão que não gosta do pecado, que odeia a prática do pecado, você é um cristão odiado, você é um cristão condenado pelas vezes até pela própria igreja, pelos seus próprios irmãos, tem raiva de você, tem ódio de você, porque abomina você, porque vê que você é diferente, e o diabo não fica feliz com isso. Como, pois, pode o evangelho ser considerado mensagem de paz? Os anjos cantaram sobre a planície de Belém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Lucas 2,14. Há uma aparente contradição entre as declarações proféticas e as palavras de Cristo. Cristo diz em Mateus 10,34: não vim trazer paz, mas espada. E agora? Que contradição é essa? Corretamente entendidas, porém, ambas estão em perfeita harmonia. O Evangelho é a mensagem de paz. A religião de Cristo recebida e obedecida espalharia paz e felicidade por toda a terra, pois a missão de Jesus é reconciliar os seres humanos com Deus, e assim uns com os outros. Mas, de modo geral, o mundo se encontra sob o domínio de Satanás. O declarado inimigo de Cristo, o Evangelho apresenta princípios de vida que encontrariam seus hábitos e desejos, e eles se erguem contra o mesmo. Odeiam a pureza, que lhes condena o pecado, e perseguem aqueles que insistem em manter suas santas reedificações com Deus. É nesse sentido que o Evangelho é chamado de espada, e não de paz.
A palavra de Deus diz que Jesus, ele não veio trazer paz, mas espada. Por quê? Porque nós sabemos que numa casa que tem 5, 6 pessoas, né, irmãos? Nós vamos pregar a palavra de Deus e ali, às vezes, um aceita, ou mesmo 2. E você entra para pregar a palavra. E agora a Bíblia diz que Jesus não veio trazer paz, mas espada. Porque se tinha 5 pessoas naquela casa, 2 aceitou Cristo. E 3 se revoltou contra. E agora? Então, por isso vem a espada, porque nem todos aceitam, né? Hoje o mundo quase todo está contra as reivindicações de Jesus Cristo, os ensinos de Jesus, as palavras de Cristo, as verdades ensinadas na Bíblia. Então há uma guerra no mundo espiritual por causa da palavra de Deus, porque Deus gostaria que todos obedecessem. Deus veio para que o mundo inteiro se achegasse a Ele, mas infelizmente as pessoas não querem, meus irmãos. São poucos os que querem realmente servir a Deus de coração. E por isso há essa guerra espiritual. Às vezes uma pessoa quer, outra não quer. O casal é casado, tem 2 filhos. O filho aceitou o pai, a mãe não quer. E fica aquela guerra por causa da palavra de Deus. E se torna realmente, né, uma espada no meio daqueles que não querem. Mas aqueles que aceitam, eles serão perseguidos por causa disso mesmo, por as famílias, uns aceitarem e outros não. Ele será perseguido, ele sofrerá muita perseguição, mas não esquecendo, meus queridos, que Deus está no controle de todas as coisas. E você será um vencedor, porque aquele que escolhe Jesus, ele vencerá e terá a vitória em Cristo Jesus.